Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá a todos, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos. Como vocês sabem, aqui no canal da Seichonoye, toda sexta-feira, às 20 horas, temos uma nova edição do programa Diálogos, com novos orientadores, com novos temas, para que possamos aprofundar o nosso estudo nesse ensinamento tão maravilhoso, que é o ensinamento da Seichonoye. Então, se esse conteúdo faz bem para você, aproveite para se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você acha que precisa desse conteúdo nesse momento, para quem vai ter esse conteúdo com certeza edificante. Hoje vamos tratar de um tema bastante importante, bastante interessante e muito atual, que é o consumo na medida certa. E para isso estamos recebendo aqui dois maravilhosos preletores, grandes amigos, pretor em grau Master, Luiz Antônio Gomes. Bem-vindo, pretor, muito obrigado, tudo bem? Muito obrigado, queridos amigos, Leonardo, Maria Isabel, todos que neste momento nos acompanham, neste momento bastante importante. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Muito obrigado. E também a pretora em grau sênior, Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Muito obrigado, pretora, seja bem-vinda. Muito obrigado, preletor Leonardo, preletor Luiz Gomes, nossos companheiros aí de fé. É uma satisfação estarmos juntos neste momento e cumprimentando também a todos e a todas que nos acompanham nesse Diálogos. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigado. Para começar, então, para a gente iniciar esse tema aí que é tão importante, né? Hoje em dia se fala muito sobre consumismo. A Seichonoye, ela se trata de uma filosofia de vida eminentemente prática, né? Nós trazemos todo o ensinamento para a nossa prática cotidiana. Então, pretor Luiz, em relação a esse estilo de vida que a Seichonoye preconiza, qual a relação desse estilo de vida com o consumo? Ou seja, existe, segundo a Seichonoye, segundo o ensinamento que nos deixou o mestre Masaharu Taniguchi, uma forma certa de consumir? Olá, que excelente reflexão, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, né, por essa oportunidade. Tenho certeza que vou compartilhar grandes momentos de aprendizado aqui com os amigos, né? Bom, foi bem interessante essa sua colocação, preletor, porque muitas pessoas, né, quando veem hoje a Seichonoye enfatizando a questão ambiental, costumam trazer em seus discursos uma fala mais ou menos assim, isso agora é coisa do professor Masanobu, né? E interessante que na sua colocação você menciona o professor Masaharu, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi, lá em 1930, 31, ele já trazia questões para nós refletirmos acerca do meio ambiente.
Mas o professor Masanobu, ele vem reforçar uma ideia que já estava sendo iniciada pelo próprio professor Masaharu Taniguchi, né? Então, é um assunto, embora muito atual, como você mesmo disse, né? Mas é um assunto bastante antigo já. Então, assim, existe sim uma relação. A Seicho no Ie, ela vai nos ensinar que o nosso consumo, ele pode e deve ser cada vez mais consciente. Então, a Seicho no Ie nos convida a refletir. Isso que eu estou prestes a consumir, de verdade, eu preciso disso, né? A necessidade, nesse momento, não pode ser algo que a gente consiga reciclar, usar mais um pouco, reformar, ao invés de comprar, né? Então, essas são algumas reflexões que a Seicho no Ie nos ensina, né? Nos orienta, para que de verdade a gente para que a gente evite o máximo o desperdício, né? Eu fico sempre pensando assim, puxa vida, quantos alimentos sendo jogados fora, quantas coisas que são descartadas e que talvez ainda tivesse de alguma forma alguma vida útil, né? Então não quer dizer que a gente não possa consumir, né? Acho que a gente vai discutir um pouco aqui nesse diálogo de hoje, que a questão não é não consumir, mas é consumir de forma consciente, né? E eu me lembro, só para, né, finalizar aqui, passar a palavra para vocês, numa das últimas vezes que o professor Masanobu Taniguchi esteve no Brasil e conversou, né, com os preletores, líderes da iluminação do Brasil e da América Latina, eu me lembro que ele deixou bem claro, numa das suas falas, uma questão bem importante, que, assim, houve um tempo na nossa vida em que nós poderíamos nos dar ao luxo de não discutir 3 assuntos: política, né, meio ambiente, e a questão social, né? Então, hoje em dia, a gente não pode mais se dar ao luxo, eu não discuto determinado assunto, né? Em especial essas questões, né, que se referem à política, meio ambiente, questões climáticas, porque está posto para a gente, né? Então, é isso, a gente, como você também na sua pergunta, né, deixou também uma questão bem importante, que é o ensinamento da Seiichi no Ie é maravilhoso, mas a eficácia dele não está na teoria, e sim na sua prática. Muito obrigado. É verdade, com Muito certeza, obrigada. né? Eu acho que tem um aspecto aí de quando a gente vê a questão da natureza divina, esse Filho de Deus perfeito que está dentro de nós, e a gente estende também esse olhar para as outras coisas, né? Isso também está, de certa forma, relacionado com o consumo, né, doutora Maria Isabel? Sim, sim, eu vejo que no próprio slogan da Seiichi no Ie, né? Viver, ser feliz, né? O modo feliz de viver, a Seiichi no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E aí nós temos, né? Deus, natureza, seres humanos são um. E isso nos remete, então, ao respeito que a gente deve ter a todos os seres, a todas as vidas. Até um certo ponto, a gente só entendia o respeito, a reverência, o cuidado com os outros seres humanos. E mesmo assim, ainda não era uma coisa, né? Mas nós fomos convidados a ampliar a nossa consciência para as demais vidas, porque começamos a entender que sozinhos nós não vivemos aqui, que tudo tem uma ligação, plantas, animais, até minerais, não é? E nós, seres humanos, e muito da nossa sobrevivência depende da sobrevivência dos outros seres. Então, daí o consumo está muito ligado a essa questão aí, né, de nós respeitarmos a natureza, sem usar, como o preletor Luiz já falou,
sem desperdícios, sem o supérfluo, né? Não utilizarmos uma coisa importante, os recursos além do necessário. Então, eu gostaria de citar aqui, né? Eu trouxe o livro do professor Seiichi Taniguchi, Viver com Alegria. E ele traz para nós aqui na página 41, ele fala dessa questão, por exemplo, os animais, né? Eles caçam para sua sobrevivência ou pegam os peixes nos rios, no mar, mas eles não o fazem além do necessário. Eles não caçam vários animais de uma vez só para guardar lá no freezer para uma próxima oportunidade. Eles não caçam além do necessário, né? Existe nos animais o instinto de não praticar matanças em grande escala, o que lhes propicia a coexistência das espécies. E da mesma forma, a gente aprende quando a gente estuda as religiões, na Seichonoye, estudamos as religiões indígenas, que os povos indígenas também têm essa mesma visão, né? Então, quando eles caçam ou pescam ou extraem algumas coisas das matas, nunca é além do necessário, não desperdiça. Para quê? Para que os animais continuem se procriando dentro das matas ou aquele ecossistema continue vivendo, né? Porque se você tira tudo de uma vez só, com certeza depois vai faltar. Então, o professor Seicho nos alerta para essa questão de não fazermos além do necessário, né? Cuidarmos. E aí a gente pode já lembrar rapidamente aqui do canto em louvor à natureza, né? Para irmos concluindo a minha fala, da questão do controle dos desejos, né? Aqui o professor Masanobu Taniguchi traz para nós, né? Que o desejo sustenta e desenvolve o corpo físico, é a chama da vida. E, entretanto, o seu propósito não é manter só e desenvolver o corpo físico, mas é manifestar a glória de Deus. E aí, mais na frente, ele fala assim no canto: quando a chama da turbina do avião é controlada adequadamente, podemos cruzar imensidões rapidamente e chegar ao nosso destino. Mas se a chama vier a ultrapassar a capacidade da turbina e essa explodir, imediatamente ocorrerá morte e destruição. Aí a natureza, se nós extrapolarmos, né, extrairmos demais, usarmos demais, desperdiçarmos, a gente vai ter essa situação de morte e destruição, né? Em todos os aspectos, né? Então a gente está vivenciando aí a questão do aumento do aquecimento global, o caminhar do aquecimento global, e vendo aí várias questões que estão nos atingindo. E a gente já pode falar nos atingindo, porque ninguém mais vai ficar incólume, né, dessas situações. Então, é preciso que a gente, né, Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, evitando desperdício, evitando consumir o supérfluo, evitando extrair além daquilo que é necessário. Coisa que a senhora colocou, professora, no sentido dessa expansão da consciência, né? Não é um mero não consumir, não é um mero reciclar por reciclar, pela questão da poluição, que é uma questão importante, né? Mas por conta dessa expansão da consciência, né? Quando eu passo a ver não só a vida de Deus no meu semelhante, mas também nesses outros seres que a professora citou, e por conta disso, por ver essa vida de Deus, eu a respeito de forma a utilizá-la, vivificá-la adequadamente, né? Então, esse fundamento, para mim, assim, é um dos mais essenciais. E o professor Masanobu também, como foi colocado, né? Além de toda essa preocupação que ele tem, ele já há algum tempo vem falando que nós, da Seichonoye, precisamos lançar as bases para a edificação de uma nova civilização, né? Uma civilização que supere os paradigmas da nossa civilização atual. Mas também existe na Seichonoye o conceito de provisão infinita, né? Então, eu queria saber do professor Luiz, como é que a gente... Bom, primeiro, se pudesse explicar assim, rapidamente, em algumas linhas, porque talvez alguém que esteja nos vendo
não conheça esses termos, né? Nova civilização, provisão infinita, o que significa isso? Então, assim, rapidamente, se puder dar uma pincelada nesses temas, e como que isso se relaciona a essa questão do consumo que é tão premente também. Perfeito, querido, muito obrigado, viu? Bem, quando a gente fala de nova civilização, é verdade mesmo, principalmente as pessoas que chegam, né, pela primeira vez, talvez fiquem imaginando assim, será que é uma civilização que nunca existiu e que chegou, por isso ela é nova, né? Normalmente, quando a gente utiliza essa palavra nova, esse conceito, muitas vezes, ele está ligado a isso. É algo que nunca existiu, que nunca existia, e que agora vai passar a existir, né? Quando a Seichonoye utiliza essa expressão nova civilização, ela traz junto consigo, né, com o seu conceito, essa mudança de conceito, de paradigma, né? Não é uma civilização que nunca existiu e que está chegando agora. É uma civilização que já existia e que veio ao longo da sua existência sentindo na sua pele, né, essa questão de que hoje a gente não pode mais agir como agíamos antigamente. Então, a Seichonoye vem com esse conceito de nova civilização, pedindo para que a gente reflita a maneira como você pensava ainda pode ser, né? Não. A maneira como você agia, você consegue agir da mesma maneira? Não, né? Então, é um conceito que vem se moldando, que vem se ampliando, né, para que se faça essa adequação para os dias de hoje. Então, essa nova civilização, que aqui está sendo chamada desta forma, é uma civilização mais consciente, ou pelo menos, né, está caminhando para isso. É uma civilização onde as pessoas são constantemente convidadas a refletir sobre suas ações. Eu tenho um filho, né? Meu filho agora vai fazer 16 anos, e ele praticamente nasceu dentro da Seichonoye. Então, para ele, para os jovens de hoje, né, as escolas trabalham muito essas questões ambientais. Então, não faz muito tempo, teve um dia que nós estávamos aqui em casa e a minha esposa saiu do quarto e equivocadamente esqueceu a luz acesa. E aí ele olhou para ela e disse assim: mamãe, você vai voltar lá no quarto agora? Ela disse: não, filho, por quê? Ele assim: então podia apagar a luz, né? E assim, ele foi bem delicadinho assim de lembrá-la dessa questão. Então, tem coisas que a gente vai agindo hoje que a gente já não se vê mais agindo como antigamente. Isso é um novo conceito, isso é uma nova forma de visão, de ver as questões. Bem, aí fazendo um link, né, com a segunda parte da pergunta, que é a questão da provisão infinita, sim, a Seichonoye, ela fala que a provisão ela é infinita, é ilimitada. Mas aqui também cabe uma explicação que quando a Seichonoye fala de provisão ilimitada, infinita, a gente não está falando somente de recursos financeiros, né? Até porque, não sei, né, os senhores que nos acompanham aqui nessa atividade, talvez existam pessoas que financeiramente têm uma condição de vida muito boa, mas e em espírito, né? São pessoas bem financeiramente, mas muitas vezes pobre de espírito, mentalmente, né? Enxergando deficiências, enxergando algumas falhas. Então, a Seichonoye, quando fala de provisão infinita e ilimitada, a gente não está falando só de provisão de consumo de bens materiais, né? Mas sim, assim, quantos amigos nós temos, isso é muito rico, né? Termos os nossos amigos, a nossa saúde, né? É outro bem que nós temos que não tem preço, né? Que pague, assim,
a gente sempre pergunta, né? Oi, amigo, tá tudo bem? Sim, estamos com saúde, né? Então, a única questão é justamente porque a nossa provisão, ela é sim ilimitada, infinita, é que a gente tem que ter o uso do controle adequado, né? Ensinando para as pessoas, através das nossas ações, de que forma que a gente pode e deve consumir infinitamente os recursos, né? Mas sempre lembrando que tudo vai partir de uma decisão nossa, né? Hoje, a maneira, o como a gente vive hoje, está intimamente ligado a uma decisão, né? Todas as nossas decisões, elas têm as consequências, que podem ser positivas, né, na grande maioria, mas que também pode trazer uma consequência negativa, né? E para, né, concluir aqui, finalizando a pergunta, na verdade, a gente pode e deve consumir, mas a questão que está sendo discutida aqui hoje é o excesso. E, na verdade, gente, não só a provisão infinita, não só tudo que é excesso na nossa vida, o próprio nome já está dizendo, é excesso, né? Dormir é bom, é gostoso, né? Quando você está cansado, você deita, você dorme, você descansa, você repousa. Ah, então, porque dormir é bom, eu vou dormir 24 horas? Não, não é isso, né? Então, tudo, a Seichonoye vem e nos ensina que tudo que é excesso, ele desequilibra, né? E o que a Seichonoye sempre vai nos lembrar é: precisamos manter um equilíbrio. Muito obrigado. Maravilha. Muito interessante a sua fala, professor Luiz. Mas, assim, me ocorre uma questão, né? Que eu imagino que esteja passando pela cabeça das pessoas também. Quando a gente fala, por exemplo, teoricamente, olha, vamos viver uma vida consciente, consumindo aquilo que nos é adequado, porque vemos a vida de Deus em tudo, e vamos eliminar esse excedente, esse excesso, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário, né? Então, assim, na teoria, beleza, entendi, tranquilo. Agora eu vou jogar a bola e o problema para a professora Maria Isabel, né? Aí ela se vira lá. Como é que a gente faz no cotidiano para definir o que é uma coisa e outra? Então, professor, o professor Seicho, mais uma vez, né? Ele vem trazendo para nós a forma como a gente vem, por conta do excesso, destruindo a natureza, né? Então, ele coloca aqui a questão, né, do desmatamento, das queimadas de madeira indevidas, da poluição dos rios, da poluição dos mares, da própria poluição do ar. Então, ele vem colocando isso, né? E que nós já estamos sentindo, como a gente já colocou anteriormente, os resultados disso. Por quê? Então, ele explica aqui na página 19. Porque a vida terrena é regida pela lei de ação e reação, que nós conhecemos também como a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Assim é também com as ações que nós estamos empreendendo em relação à natureza, né? E ele fala assim, ele escreveu assim: em se tratando de fatos que têm ligação estreita com sentimentos humanos, esse princípio se manifesta como lei de causa e efeito e as consequências são muito mais complexas. E aí ele continua. Por exemplo, se causarmos danos às pessoas ou aos animais, acabaremos sofrendo danos na mesma proporção. Se continuarmos destruindo florestas e matando animais, chegará o dia da prestação de contas e seremos agredidos pela própria natureza. E assim também nas relações humanas. Então, nesse momento, eu gostaria de me reportar aqui ao que nós estamos vivenciando lá no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? As consequências dramáticas, trágicas, né, dessas nossas ações contrárias ao respeito e à reverência às demais vidas de Deus. Então, né, estamos acompanhando, né, pelas redes sociais, pelos noticiários, o excesso de chuvas
que em 3 dias choveu 4 vezes mais do que deveria ter chovido num mês. Então, cidades inteiras estão alagadas, plantações foram perdidas. Hoje de manhã eu vi maquinários agrícolas afundados na água, desabamentos de morros, pontes sendo levadas. Então, essa é a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, a natureza não é que ela está nos castigando, né? Não é que Deus está nos castigando, mas são consequências das nossas próprias ações. Então, aqui no canto Em Louvor à Natureza, que nós temos a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, então aqui está falando, né? Não pense que Deus está com raiva, está bravo e aí está provocando essas situações. Não, não é a ira de Deus, né? Mas, na verdade, a ganância, o nosso pensamento só de pensar nos nossos próprios lucros e benefícios, sem considerar a extinção de plantas e animais, aí nós estamos, então, sofrendo essas consequências por conta de estarmos extraindo indevidamente os recursos da natureza. E, como o professor Luiz falou, né, da questão da provisão infinita. Quando a gente fala de provisão infinita, já nos remete à matéria, né? Então, a gente vê nos livros do mestre pessoas falarem: ó, mestre, mas você falou que a provisão é infinita, e eu comecei a comprar e a gastar e a, né, adquirir coisas, e de repente eu fiquei endividado e agora não tenho recurso para pagar. Porque não tem a consciência do que seja a provisão infinita. Como eu coloquei inicialmente, com a forma como os animais e os povos indígenas usam a natureza sem exceder, né? Porque a provisão infinita, ela está aí, mas nós não podemos abusar, né? Achando que já que tem bastante, então vamos desperdiçar. E aí o devido respeito não é trabalhado, a devida referência com as vidas não é trabalhado. Então, esse é o nosso aprendizado, nossa lição, né, de entendermos que nós fazemos parte de tudo isso. Nós não somos aqueles que estamos por cima e vamos usar ao nosso bel prazer. Então, infelizmente, estamos aprendendo isso com o sofrimento, não é verdade? Com o sofrimento. Então, hoje, eu assistindo os agricultores falando da plantação de arroz que está sendo perdida, que já ia ser alagada e tudo mais, né? E eu me lembro, para ir concluindo, né? Eu me lembro quando fui morar lá no interior do Paraná, morei numa cidade lá na fronteira do Paraguai com Mato Grosso, Guaíra, e naquela época, isso há 30, 40 anos atrás, né? Quando se falava na lei da reserva legal. Então, o que é a reserva legal? É que cada proprietário tinha que reservar um tanto de matas naturais para preservar o meio ambiente. E essa reserva legal era independente se o proprietário tinha, por exemplo, um curso d'água na sua propriedade, ele tinha que ter a mata ciliar, de acordo com a largura do córrego, do rio, enfim. Então, além disso, ele ainda tinha que ter a reserva legal. E aí, a grita era geral. Todo mundo protestava. Ah, mas eu vou deixar de plantar tantos hectares, vou deixar de colher tanto, e aí os meus lucros, e a gente só ouvia falar em lucros e cálculos e etc. Ninguém falava da proteção, da preservação, né? Ninguém falava sobre isso. As pessoas só protestavam porque teriam que plantar menos. E agora? Agora as plantações estão sendo perdidas, não é? Como é que a gente vai compatibilizar isso? A gente acreditou muito tempo que a tecnologia ia resolver os problemas. Ah, não, a tecnologia vai resolver, né? Conforme lá nós inventarmos lá alguns grãos mais resistentes, ou isso ou aquilo, mas a tecnologia não resolve, né? Alguns anos atrás eu li
estudando para umas aulas que eu dava na PUC, o autor dizia que lá nos Estados Unidos já 10% da produção já tinha diminuído. Então, e lá se empregam altas tecnologias, mas a tecnologia não consegue fazer frente, né, às questões das respostas da natureza. Então, é isso, né? A questão do consumo e da provisão infinita. A provisão infinita é usarmos com respeito, com reverência. Muito legal, né? Muito bom estudarmos e aprofundarmos bastante nesses pontos. Eu queria retomar um ponto que o preletor Luiz colocou antes, na fala dele, que eu achei bem interessante. Quando o senhor deu o exemplo do seu filho, né? Que delicadamente chegou lá para a mãe e falou, olha, né? Será que a luz não podia estar apagada? Você não vai voltar, né? E eu achei muito interessante, né? Um jovem que já desde criança convive aí com o ensinamento da Seichoné através dos seus pais, né? Isso é muito bom. Intuitivamente a criança já vai desenvolvendo essa vivência, né? Por que me chamou tanta atenção isso? Porque principalmente quando a gente fala dessas questões de consumo, de meio ambiente, eu acho que acaba sendo uma tendência de algumas pessoas, ou de alguns movimentos, inclusive, ficarem só apontando o dedo para fora. Ah lá, ó, o culpado é fulano, o culpado é ciclano, é o governo, é esse, é aquele. Mas essa seria a forma da Seichoné lidar com a situação? Ou melhor, qual seria a forma que a Seichoné acredita ser a correta para que a gente possa encetar essa mudança necessária sem cair nesse erro de simplesmente ficar apontando o erro fora, né? Que me parece não está adequado com o pensamento da Seichoné. Bem, antes de responder aqui, né, esse seu questionamento, que é bastante válido, é preciso lembrar também o seguinte, que a gente troca muitas experiências, né, aqui dentro de casa. Nessa mesma época, que ele era pequenininho quando ele falou isso para minha esposa, né, mas da mesma maneira que ele deu um alerta, né, em relação ao consumo da energia, que não tinha ninguém dentro do ambiente, então podia desligar a luz, quando nós íamos tomar as nossas refeições, às vezes ele não conseguia comer tudo, e aí era nossa vez de fazer essa troca com ele. Filho, olha só, a gente tem que colocar no nosso prato a quantidade suficiente que a gente quer comer. Para não correr o risco de deixar comida no prato, o que a gente faz? A gente põe um pouco a menos. E quando você está finalizando, se você perceber que você queria um pouquinho mais, não tem problema, você coloca esse pouquinho a mais. Então, aí, nas poucas vezes que acontecia isso, eu pegava o prato dele e eu terminava, né, de comer o pouquinho que faltava do prato dele. Então, a gente fazia muito, e faz isso até hoje, né? Tem hora que ele nos ensina, tem hora que nós ensinamos para ele, e assim a Seichonoye nos ensina, que nós estamos o tempo inteiro, um sendo orientador do outro, né? A gente aprende, ensina, aprende e vai levando, né, essa via de mão dupla. Agora, entrando na questão que você trouxe, preletor, isso é um ponto muito importante também. Por mais que a gente perceba que o outro ainda não está fazendo como deveria, né? Os protocolos falam, né? Que como que a gente deveria proceder, apontar o dedo na ferida de uma pessoa, primeiro que é uma coisa muito feia, né? A gente fazer isso. E nas poucas vezes que a gente, quando tem a intenção de educar alguém, a ação educativa nunca pode ser nesse sentido, de você provocar o outro colocando o dedo na ferida dele. Eu sempre costumo pensar assim, olha, quando eu vejo alguém ainda fazendo coisas que já não cabe mais nos dias de hoje, em 2024, por exemplo, fazer, eu sempre reflito, puxa, eu também fui assim um dia. Eu também pensei assim um dia. E da mesma maneira que eu tive a oportunidade de expandir a minha consciência
e hoje, consciente, não agir mais dessa maneira, eu tenho certeza que essa pessoa também vai expandir a sua consciência e chegar a esse ponto, né, de ela própria entender, não, eu não posso mais agir assim, não cabe mais agir assim. E na vida, né, na nossa vida prática, a gente vai fazendo escolhas. E dentro dessas escolhas que a gente vai fazendo, a gente tem que entender isso, que se hoje eu estou passando por uma determinada privação ou não, né? Isso faz parte de uma escolha que eu fiz no passado, né? Então, é importante que nós, a cada dia, a gente vai entendendo assim, puxa, quanto que eu aprendi no dia de hoje, e amanhã virão novos aprendizados, e assim por diante, né? Então, colocar o dedo na ferida dos outros ou apontar o defeito dos outros, enxergar que o problema é o outro e não eu também, é uma situação muito cômoda para a gente, né? Então, a reflexão que a Seichonoye sempre nos convida é: qual é a parte da responsabilidade que eu, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto professor, né, eu preciso deixar para os outros o meu exemplo. Na Seichonoye, a gente fala assim, né, que a gente pode tentar convencer uma pessoa com a nossa fala, mas o nosso exemplo é que vai de verdade ter uma ação educativa. No livro Primeiro Passo para a Paz, né, do professor Masanobu Taniguchi, nosso atual Supremo Presidente, na página 212 é onde tem o texto que a gente está discutindo aqui hoje. É urgente melhorar o estilo de vida, tá? Gente, a primeira edição desse livro, traduzida para o português, foi lá em 2006, nós estamos em 2024. E ele lá em 2006, isso quando foi traduzido, né? Ele já escreveu aqui para a gente um texto que o título é urgente melhorar o estilo de vida, o quanto antes. Então, ele fala assim, se quisermos solucionar radicalmente os problemas que estamos enfrentando hoje, torna-se também muito importante a opção de escolhas, abre aspas, corrigir o nosso modo de viver, fecha aspas, né? Então, é urgente isso, né? Não dá mais tempo, a gente não pode mais perder tempo de corrigir o nosso modo de viver. É claro que, assim, quando a gente quer uma transformação na nossa vida, uma grande transformação, vamos dizer assim, enquanto essa grande transformação não acontece, a gente pode ver as pequenas transformações. Então, uma grande transformação, talvez ela exija um grande esforço, mas as pequenas transformações no dia a dia, essas acontecem a todo tempo, a todo instante. Observar atitudes suas, observar a atitude de quem está ao nosso redor. O que eu tenho que aprender com isso? O que isso que eu estou vivenciando, que eu estou ouvindo, que eu estou lendo num livro, que eu estou assistindo num programa de televisão, o que isso está me ensinando e de que forma que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, né? Essa é uma reflexão bem importante. E um pouquinho mais para frente, aqui no livro, né, Primeiro Passo para a Paz, o professor Masanobu Taniguchi nos fala: todos estamos observando o nosso modo de viver como habitantes da Terra. Vivemos nessa era e, portanto, se não formos regulando mais as nossas atitudes e o nosso modo de viver, problemas ambientais de recursos naturais se agravarão cada vez mais e poderá-se-á, né, desencadear um conflito ainda maior.
Então, é isso, a gente vai se auxiliando mutuamente, a gente vai, né, através de pequenas reflexões, grandes reflexões, mas o tempo inteiro a gente tem que se observar, né? E tomar esse cuidado, claro, né, de não ficar apontando o dedo na ferida das pessoas, porque a ideia não é agredir as pessoas, e sim conscientizá-las. Maravilha, é isso mesmo, né? Essa questão do consumo, preletor Leonardo e preletor Luiz, ela é bastante desafiadora. E aí, você citou o livro do professor Masanobu Taniguchi, e nele também o professor Masanobu traz que, na verdade, a grande maioria da população está fora do consumismo. Há um percentual muito pequeno da população, que são os países que a gente chama de países ricos, Estados Unidos, Canadá, que representam uma parcela pequena da população, menos de 10%, e tem mais de 30% do consumo do planeta. E a maioria da população que está nos países asiáticos, índios, as pessoas estão fora ainda do consumo. E isso pode trazer conflito, essa diferença social também, né, pode trazer o conflito, né? Porque não adianta a gente, como ele escreveu aqui, gritar pela paz, dizendo que somos contra a guerra, mas, na verdade, enquanto alguns poucos estão vivendo uma vida bastante extravagante. Então, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que está morando nos Estados Unidos por um período de tempo, com uma família com 4 crianças. E ela conta que diariamente chegam entregas, né, de compras feitas pela internet na casa. Brinquedos à vontade, né? E a comida é aquela comida que é hambúrguer, é pizza, né? Nem a alimentação não é saudável. Então, se pensa, né, numa questão do consumismo e até de uma alimentação que não é saudável para o ser humano. Então, é bastante desafiadora essa questão. E no mesmo livro, o professor Masanobu escreveu lá no prefácio, o Brasil, que tem em seu território a floresta tropical do Amazonas, possui a chave para deter o aquecimento do planeta. Desejo sinceramente que os habitantes do Brasil protejam a preciosa natureza recebida de Deus e promovam o desenvolvimento econômico, vivificando o seu capital natural. Então, não quer dizer deixar intocável, mas saber, né, como a gente colocou, como os animais, saber até onde ir, né? Saber até. Então, nós tivemos agora o nosso seminário para educadores no mês de janeiro, na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, e lá estavam professores da região de Goiás. Então, uma das professoras foi fazer um relato, né, dizendo que ela era colhedora de castanhas. E ela contou para a gente que fazem um trabalho de colher castanhas para uma produção mais industrial, mais, né? Mas ela fala, nós não derrubamos nenhuma árvore. Colhemos as castanhas, levamos a produção para ser beneficiada sem derrubarmos uma árvore. E ontem eu li uma notícia muito interessante, talvez vocês tenham visto também, nós temos um jornalista brasileiro chamado Marcel Gomes. Esse jornalista ganhou um prêmio, que eu também não sabia que tinha esse prêmio. Vamos ver se eu consigo pronunciar mais ou menos aqui em inglês, né? Goldman Environmental Prize. É um prêmio ouro para meio ambiente, como se fosse o Nobel do meio ambiente. Qual foi o estudo que esse jornalista apresentou? Ele investigou a relação entre o comércio, o consumo da carne vermelha lá na Europa com o desmatamento ilegal na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal brasileiro. Olha só. E já há quase 20 anos, o professor Masanobu Taniguchi nos chamava a atenção para essa questão, né? A relação do consumo de carne com o desmatamento.
né? Então, é desafiadora essa nossa questão do consumismo, porque como a gente fala da questão da desigualdade social, de repente, aqueles que não podiam comer carne, de repente começa a ter um poder aquisitivo que pode comprar carne. E aí, como que a gente vai fazer para dizer para eles, reduza, faça lá uma segunda-feira sem carne. Então, tem diversas questões que a gente pode trabalhar, mas, né, temos esses desafios. Não são desafios pequenos, porque isso está acontecendo agora, né? Então, essa questão da alimentação é crucial e a gente precisa também estar chamando atenção para isso. Então, esse jornalista ganhou, né, com esse estudo, uma questão que o nosso Supremo Presidente já nos chamava atenção há 20 anos atrás, e de lá para cá, nós, na Seitonoye, começamos a ter ações no sentido de reduzirmos o consumo da carne, de fazermos, em vez de comer no almoço e na janta, comer no almoço, em vez de comer todo dia, comer 2, 3 vezes por semana, para irmos reduzindo, porque essa relação ela é direta, né? Ela é direta. Então, essa consciência, né, é preciso que a gente tenha e que, como o preletor Luiz falou, sem ferir as pessoas, passarmos, né, esse ensinamento, né, essa questão para que as pessoas vão também tendo a sua colaboração com a questão do meio ambiente, com a questão de contermos o aquecimento global que está atingindo a todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Luiz, a gente sabe na Seitonoye também que tudo que acontece no plano fenomênico é precedido pela mente, né? Existe uma postura mental, existe algo por detrás e acaba acarretando ou gerando as nossas condutas. O que leva, então, essa sociedade atual onde nós estamos inseridos a ter esse consumo desenfreado, né? E já, né, pegando o gancho, como é que nós superamos essa situação? Né? O que leva a gente a consumir exageradamente e como superar isso? Então, é bem interessante essa sua colocação, porque muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta que a nossa atitude mental, ela interfere muito, sim, na nossa atitude fenomênica, né? E muitas vezes ela acontece de forma inconsciente, né? Eu queria ilustrar isso que eu estou falando aqui para vocês agora. Esses dias eu estava conversando com um preletor, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização dele, né? E ele diz que há muitos anos ele estava na academia de Ibiúna, num seminário para jovens, e tinha muitos jovens na academia. E nessa época havia uma preletora Antônia Matsu, né, que muito conhecida nas orientações que ela dava, e diz que chegou na hora do intervalo do almoço, ele ficou, né, entrou na fila do refeitório, serviu a comida, pegou a bandeja e foi procurar um lugar para sentar. E procurando um lugar para sentar, quando ele viu, o único lugar que ele tinha para sentar era em frente à Dona Antônia. E ela era muito conhecida porque ela era muito brava, né? E aí ele falou, bom, o único lugar que tem em frente a ela, eu vou sentar em frente à Dona Antônia. Ele chegou, pediu licença, colocou a bandeja, fez a oração da refeição. Quando ele foi começar a comer, ela olhou para ele e perguntou assim, tá tudo bem com você? Ele disse para ela, sim, preletora, tá tudo bem. Ela assim, você tem certeza que tá tudo bem com você? Ele assim, sim, preletora, tá tudo bem. Ela assim, eu vou te perguntar pela última vez, tá tudo bem com você? Ele falou, preletora, agora eu já não sei mais, né? Porque, por que a senhora está dizendo isso? Aí ela olhou para a bandeja dele e falou assim, por que você colocou tanta comida no seu prato? Aí que ele se deu conta que ele estava passando por um momento muito ansioso na vida dele. E como ele não conseguia perceber essa ansiedade, porque está lá no inconsciente,
ele demonstrou isso através da comida, ele foi botando comida, aí ele agradeceu ela, claro, né, sentado na frente de quem ele estava, ele teve que comer tudo que ele pôs no prato, mas ele saiu desse momento da refeição com essa reflexão: eu tenho que prestar mais atenção, porque da mesma maneira que eu não estou percebendo que eu estou ansioso e consumindo alimentos em excesso, eu posso estar fazendo isso em outras coisas também, como, por exemplo, dormir demais, falar demais, né? Enfim, então, essa relação que existe entre o nosso estado mental interfere, sim, em muito no nosso consumo durante o nosso dia, né? Então, é preciso, sim, que a gente observe o nosso estado mental. Para isso, nós, né, praticantes do ensinamento da Seichonoye, nós realizamos, no mínimo uma vez por dia, a prática da meditação Shinsokan, que tem, né, como objetivo e finalidade nos conectarmos sempre com Deus para manter uma harmonia, né, um equilíbrio. E a leitura da Sutra Sagrada também é outra prática que vai nos acalmando interiormente, né? Então, tudo que acontece à nossa volta, tudo que está acontecendo à nossa volta, embora muitas vezes a gente não perceba, mas tem sim, muitas vezes, ligação com a questão do nosso estado mental e espiritual, né? Nós, praticantes do ensinamento da Seichonoye, a gente aplica na vida prática esse ensinamento filosófico religioso maravilhoso, para que a gente possa ir cada vez mais expandindo a nossa consciência e que cada dia a gente possa dizer assim: puxa vida, hoje eu estou um pouquinho melhor que ontem, e amanhã eu vou estar um pouquinho melhor que hoje. E é assim que a gente vai agindo diariamente, constantemente no nosso dia a dia, para que nós possamos perceber em nós mesmos a nossa evolução e para que os outros, como eu já disse anteriormente também, nos observando, possam dizer: puxa vida, quero ser igual a preletora Maria Isabel, quero ser igual ao preletor Leonardo, né? E assim a gente vai dando a nossa contribuição para uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado. Que legal, muito obrigado. Doutora Maria Isabel, já se encaminhando aqui para os finalmente, né? Que dicas práticas a coletora poderia trazer para a gente, então, e como vivenciar tudo que nós conversamos durante esses minutos que tivemos aqui, né? Para que a gente possa vivenciar e viver na prática realmente esse consumo consciente. Certo. Bom, eu quero aproveitar a dica que nós usamos aqui, o canto em louvor à natureza, né? Acredito que é importante que cada um de nós procure fazer a leitura do canto e da oração que vem antes do canto, a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Porque nessa oração vai trazer para nós aqui o alerta, né? De que, olha só que interessante, não pensem nos infelizes, isso está na página 10 da oração. Não pensem nos infelizes que foram vítimas de desastres, como se eles tivessem sido tocados pela ira de Deus. Deus é o Criador da terra pura, da imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Assim não há necessidade dele ficar com raiva. Então, quando a humanidade não consegue despertar de sua profunda ilusão e não é mais possível interromper o aquecimento global e a mudança climática, resultantes da contínua destruição da natureza, passa a ser necessário que algo ou alguém seja o catalisador para despertar as pessoas de seu sono. Então, o que é esse catalisador? É esse evento da natureza, as pessoas que estão tendo perdas de vidas e perdas materiais, para nos chamar a atenção. Então, a dica que eu daria é que a gente faça essa leitura. Ela vai nos remetendo a essa questão de nós entendermos o que está acontecendo, de controlarmos os nossos desejos, para que a turbina do avião não exploda, né?
porque já estamos vivenciando aí essa explosão. Mas a natureza também tem seus mecanismos de defesa e os animais e até as plantas têm seus mecanismos de adaptação. Então, aqui uma dica também, assista na Netflix Planeta Vivo. São 4 episódios. É maravilhoso para a gente entender isso que nós já falamos, né? Deus, natureza, seres humanos são um. A ligação que todos nós temos entre nós. Da chuva que cai no mar, nutrientes que cai na terra, que fertiliza a terra, que produz as plantas, que nos dão o ar, que alimenta os animais. Nós todos estamos nessa rede, né? E o canto em louvor à natureza e a oração nos remete a entendermos que estamos todos nessa rede, né? Se fizermos alguma coisa errada para um, cada um vai sofrer as consequências. Essa é uma das dicas que eu dou de leitura. E para a nossa visão materialista das coisas, né? Eu gosto muito do volume 11 da coleção A Verdade da Vida, que vai falar do ensinamento do Gênesis à luz do ensinamento da Seichonoye. Explicar, né, a criação que o mestre fala, mas mestre Masaharu Taniguchi, a criação verdadeira, que é a criação feita por Deus através do verbo, palavra, e a criação falsa, que é a criação feita de matéria. Na criação verdadeira, o homem vive no paraíso. Na criação feita com a visão materialista, o homem é expulso do paraíso e começa a sofrer. Então, é uma leitura que eu recomendo também, para que a gente vá, né, porque as leituras vão transformando, vão purificando a nossa postura mental. Então, nesse momento, é o que eu gostaria de deixar aqui transmitido para todos os nossos queridos ouvintes, participantes de diálogos. Muito obrigada. No final, se tiver também alguma dica de leitura aí para complementar. Muito obrigado, né? Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando que ainda não são frequentes, né, da Seichonoye, no site da Seichonoye, www.sni.org.br, tem dentro do site da Seichonoye uma abinha chamada Livraria Virtual. Ali nós temos uma vasta literatura que vai falar, né, leitura específica para homens, para jovens, para mulheres, para, né, questões da prosperidade. Então, existe, sim, uma vasta literatura ali de leituras. Aqui mesmo, hoje, nós indicamos alguns livros que todos eles estão na livraria virtual, né? Bem, eu queria, então, finalizar aqui, né, na minha participação aqui nesse diálogos, né, de hoje, fazendo aí também, né, uma reflexão para que nós, religiosos, a gente não só pratique a nossa fé no dia a dia, né, a nossa esperança em um mundo cada vez melhor, a esperança, né, de que a humanidade, com certeza, cada vez mais caminha aí rumo à paz mundial, né? Mas que também a gente não deixe de lado, ainda que enquanto religiosos, deixe as questões ambientais, questões discutidas aqui hoje, que foi a questão, né, do consumo. Eu frequentemente participo de um encontro interreligioso aqui em São Paulo, representando a Seichonoye, e nesse encontro interreligioso, cada um dos segmentos religiosos tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão da paz, do meio ambiente, da fé, né, que a gente professa no nosso dia a dia. Então, que possamos seguir firmes, acreditando num mundo cada vez melhor, num mundo justo, onde todos possam viver em plena harmonia e que a gente possa interagir com a natureza, respeitando da mesma forma, né? Então, se a gente quer ser respeitado, a gente também precisa respeitar.
Então, parabenizo aí a todos, né, pela oportunidade de discutirmos aqui mais uma vez essas questões. Muito obrigado. Obrigado. Então, gostaria de agradecer aí a presença e a orientação desses dois coletores maravilhosos. Muito obrigado, coletor Luiz. Muito obrigado, coletora Maria Isabel. Foi um prazer estarmos juntos nessa atividade, né? E mais uma vez convido aí os participantes que quiserem, né? Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo para que o YouTube entenda, né, da relevância e possa recomendar para mais pessoas também. E você mesmo pode, né, compartilhar aí para o seu amigo, para a sua amiga, para um familiar, para quem esse conteúdo também será muito útil. Então, fica o nosso convite. Mais uma vez, na próxima sexta-feira, 20 horas, teremos também o lançamento de um novo vídeo com outros orientadores, outro mediador, outros temas igualmente relevantes, igualmente importantes. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitonaia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalto de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo. Onde o seu propósito acontece.